Olá, meu amigo, minha amiga, um bom dia para você. Eu falo um bom dia, eu estou num determinado momento do dia, mas é preferível dizer um bom dia, porque você que vai estar aí assistindo, aí, ouvindo a mensagem, né, no momento que estaremos compartilhando, alguns vão estar ouvindo este vídeo à noite, outros à tarde, outros pela manhã. Isso não importa, o importante é estarmos compartilhando aqui no canal Jesus Fala para você. Estou muito alegre por mais uma vez estar aqui, podendo compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Vamos lá, irmãos? Já que não podemos perder tempo, o tempo é precioso, amado ouvinte. Você que está aí do outro lado, o tempo é muito importante. Deus nos deu tempo para que para que possamos aproveitar a todo instante esse tempo da melhor maneira possível, vivendo da melhor forma. Mas isso, Deus vai estar mostrando para nós a melhor maneira de viver, né? Não vou falar do tempo, eu estou só parafraseando. Você que está aí do outro lado, ouça o que diz a palavra de Deus, não com respeito ao tempo, mas com respeito ao ser humano, à vida. Lá na segunda carta que o apóstolo Paulo dirige à igreja, a Timóteo, que estava na Ásia, um jovem pregador da palavra que há algum tempo estava liderando um grupo de pessoas, um grupo de cristãos lá na Ásia. Veja só a exortação do apóstolo que ele recebeu de Deus e estava agora dirigindo esta mensagem para que fosse lida na igreja lá na Ásia e para que seja também ouvida, lida, compartilhada nos dias atuais, nos dias de hoje. O capítulo 3 da segunda carta, os versos de 1 a 5, ele nos traz uma lição muito importante. Olha só o que ele diz. Sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, né? Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. E aí ele continua, né? Enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só que palavra tão profunda, né? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes, ou seja, te afasta destes, Timóteo. Esta carta é uma segunda carta, um segundo conteúdo de mensagens que Deus colocou no coração do apóstolo Paulo e ele rapidamente trata de escrever e enviar esta mensagem de Deus para o seu discípulo Timóteo. Timóteo agora estava liderando um grupo de irmãos. Ele iria também estar compartilhando esta palavra para todas as pessoas que estivessem ali frequentando aquele ambiente, tá? E todas as demais que viessem posteriormente se converter a Deus, a Jesus. Paulo tinha uma preocupação. Ali naquela região da Ásia, havia um grupo de cristãos, de pessoas já com tempo de conversão. Alguns eram novos de conversão e até mesmo alguns não eram convertidos, mas que faziam parte, iam de vez em quando estar ali para ouvir da palavra de Deus através da boca dos discípulos e agora quem estava liderando ali era Timóteo. Timóteo aprendeu as primeiras letras com o apóstolo Paulo, ou seja, Timóteo esteve aprendendo de Deus, da palavra de Jesus,
por um bom tempo com o apóstolo Paulo. Paulo preparou este homem, e o enviou para a Ásia. Mas ali na Ásia ele sabia, principalmente naquela região onde ele estava, onde Timóteo estava, ele iria enfrentar perseguições. No meio do grupo ali, de vez em quando iria haver pessoas que só queriam bagunçar. Ali no centro da região, onde ficava o grupo, onde o grupo congregava, estavam juntos de vez em quando, ali havia pessoas de toda a classe. Ricos, classe média, pobres. Havia também muitos costumes, havia misticismo, havia muita riqueza de filosofia, mas uma filosofia muito errada, fora dos princípios bíblicos. E no meio da igreja estava já enfrentando, algumas pessoas já estavam enfrentando algumas dificuldades. No meio da igreja, alguns estavam trazendo filosofias, costumes, maneiras de agir que não condiziam com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo trata de exortar Timóteo, o líder da igreja ali, para que tomasse cuidado. Quanto cuidado cada um de nós precisa tomar a cada dia para não virmos a cometer erros diante de Deus e para com o nosso próximo, contra o nosso próximo, ou até mesmo estarmos agindo de uma maneira que não condiga com a verdade de Deus. Paulo estava preocupado com isso. E como sempre, um homem que amava a palavra de Deus, um homem que amava as pessoas, um homem que amava estar ali fazendo o melhor pela igreja, o melhor pelas pessoas. E Timóteo, eu creio particularmente que ao ler esta mensagem, Timóteo tinha pouco tempo de experiência em termos de estar liderando a igreja, mas Timóteo sabia que no meio daquela igreja havia problemas assim, pessoas com estas atitudes. E vejam só que o apóstolo Paulo, ele começa pedindo de uma forma exortativa, mas com muita seriedade e convicção, para que Timóteo tomasse cuidado com esse tipo de pessoas que só bagunçam meio, que só causam problemas. E vejam só, ele começa dizendo aqui, olha, sabe, Timóteo, tá? Em minhas palavras, os últimos dias serão dias difíceis, dias trabalhosos, dias assim que causarão um grande impacto na nossa vida. E no meio onde estivermos, as pessoas com os maus costumes, o ser humano desvalorizando a si próprio, o seu próximo, as dificuldades que os fatores naturais trarão para a humanidade, a corrupção dos últimos dias, sabe, os maus costumes, as desobediências às leis, aos pais. Alguma coisa de tudo isso aí já estava havendo no meio da igreja. Pessoas que tinham aprendido de Deus, de Jesus, e os bons costumes já tinham aprendido, mas pessoas que estavam voltando àquela prática de coisas erradas do passado, quando antes não conheciam Jesus. Isso pode haver hoje. Paulo começa a dizer, olha, toma cuidado com esse tipo de pessoas que cometem estas atitudes. Cuidado com estas que são ingratas. Cuidado com esses e estas que têm aparência de amor, aparência de piedade, mas são pessoas que não amam o seu próximo. O que nós vemos no mundo? O que temos visto no meio de uma sociedade sem Deus? Pessoas cruéis, na área política, na área em geral, na área social, por onde vamos. Você liga a televisão, algum meio de comunicação, você escuta somente coisas boas.
Eu penso que não. A maioria do que nós ouvimos na mídia, na televisão, nos meios de comunicação em geral, são coisas que nos impactam, são coisas que causam no nosso coração, na nossa mente, um espanto, tristeza, até mesmo um medo. Um medo que pode levar muitos até a adoecerem, não só de maneira espiritual, mas de maneira física, psicológica. Olha, é necessário eu e você que está aí ouvindo esta mensagem refletirmos um pouco. Nós temos um coração, nós somos seres sociais, todos nós somos seres sociais. Estamos vivendo em um meio social, fazemos parte da sociedade. Mas eu, cristão, já conheço um pouquinho de Jesus, você e muitos que conhecem um pouquinho de Jesus, nós sabemos que precisamos estar atentos a tudo isso. Você que não é cristão, precisa também estar atento a tudo isso. Afinal de contas, Deus te ama e Deus quer que você o conheça. É necessário tomar uma atitude, refletir na vida, refletir e começar refletindo em tudo isso que está acontecendo. Olha, o Brasil, a sociedade brasileira tem sido impactada, bombardeada, tem sofrido muito. É doenças, não só a pandemia, não só alguns problemas, mas a corrupção no meio político, as pessoas que estão em cargos, não estamos aqui generalizando, existe pessoas que estão fazendo um trabalho sério, mas no meio desses que estão fazendo um trabalho sério, há aqueles com aparência de piedade. Aqui diz a palavra, sendo dirigida a um grupo cristão, mas ela também vale, e vale muito, para um grupo que não é cristão. No meio de um grupo que não é cristão, há pessoas boas de coração, mas há pessoas corrompidas que querem corromper, elas não pensam no que vem depois, no futuro, elas querem para si, para viverem um momento. Se elas estão bem, elas aparentemente, se elas estão bem, não quer dizer que estão vivendo de uma maneira correta, mas se está satisfazendo a sua vida naquele momento de maneira, de uma boa maneira, elas querem isso. E se puderem, elas fazem o que for necessário, até uma atitude errada, ou má, ou cruel, para tirarem daquele e daquela que está vivendo honestamente, e assim elas viverem da melhor maneira. Não importa para elas se o outro ou a outra vai sofrer, mas esse tipo de pessoas são pessoas, sabe, jactanciosas, orgulhosas, invejosas, cheias de pensamentos de traição, cruéis, malvadas, pessoas que só pensam em si, não importa o que venha a causar de mal para o que está errado, para o que está certo, né? Não importa o que venha a causar de mal para aquele ou aquela que está agindo de maneira correta. Esse tipo de pessoas cruéis, pessoas que são traidoras, orgulhosas, invejosas, né? São atitudes que não agradam a Deus. O mundo está cheio disso. No Brasil, no meio da sociedade, tem muita gente vivendo assim. Vivemos tempos difíceis. Paulo estava falando para Timóteo, olha, é um momento, já naquela época, é um momento de dificuldade. Cuidado, Timóteo. Há pessoas no grupo assim. Procura saber lidar com essas pessoas. Cuidado no tratar com essas pessoas. Mas dirige a palavra a estas pessoas que elas precisam mudar. Deus não se agrada disso. Meu amado ouvinte, o que nós precisamos olhar mais para tomarmos uma atitude e nos aproximarmos mais de Deus? Já são tantos os exemplos, já são tantas as coisas ruins. E olhe, não é para assustar você,
nos aproximamos da segunda vinda de Cristo. Mas o que significa isso? Para nós que já entendemos um pouquinho da palavra de Deus, cremos nesse Deus, cremos nesse Jesus, cremos nesse Espírito Santo, cremos nessa segunda vinda de Jesus que já está se aproximando, porque Ele mesmo falou para os discípulos, falou para uma multidão. Ele falou que quando muitas coisas negativas, muitas coisas ruins, tenebrosas, horrorosas, muito sofrimento, a fome, a corrupção, tudo isso aumentasse, já seria um grande sinal de que Jesus já estava e já está se aproximando. O que vemos? São todos esses sinais. O que nós precisamos ver mais para tomar uma decisão, para refletirmos e olharmos para dentro de nós mesmos, tomando uma decisão de mudar. Já não precisamos de nada, mas muitos irão sofrer, muitos irão se desesperar, muitos não saberão agir, muitos pedirão socorro sem saber para quem, mas todos precisam do socorro de Jesus. E no meio da igreja, nós precisamos refletir muito mais rápido ainda, porque nós já conhecemos um pouquinho. Nós precisamos tomar uma decisão rápida e urgente. A igreja do Senhor Jesus precisa crescer, precisa ter discernimento, precisa agir. Nós avançamos para um período muito mais difícil. Paulo, se dirigindo para um grupo de cristãos, exorta o líder da igreja naquela região a prestar atenção para isso. Mas esse texto serve para mim e para você no ano de 2020, porque Deus continua nos amando, Ele continua tratando com a sua igreja, Ele continua querendo que você, amado ouvinte, que não o conhece, tome uma decisão. Não deixe as coisas estarem simplesmente acontecendo e simplesmente você e muitos estarem assistindo nos noticiários. Olha, é incêndio no Centro-Oeste, olha, um carro explodiu, olha, fulano matou fulano, olha, os filhos de fulano, ali a vizinha, são desobedientes, fulano está brigando com fulano, e por aí afora. Não fique somente ouvindo as notícias sobre desgraças da natureza, que já são tantos, guerras, rumores de guerra. Não deixe, para você cristão, não deixe que isto influencie a tua vida a tal ponto de você desistir, deixar de lado a caminhada com Cristo. Não deixe que isso aconteça. E para você que não conhece Jesus, é momento, é hora de você olhar para cima, olhar para o alto, colocar o teu coração, abrir o teu coração e dizer: Senhor Jesus, este Jesus que este pregador está lendo sobre ele, está falando da palavra dele, eu quero conhecer este Jesus, eu quero conhecer este Deus, eu quero conhecer este Espírito Santo, eu quero participar deste grupo grande que vai morar no lar celestial, porque tua volta está se aproximando. Olha para todos nós, tanto cristãos quanto não cristãos. Jesus tem uma bênção para cada um de nós, mas é necessário nós fazermos a nossa parte. Quando Paulo falou para Timóteo, ele falou com tanto carinho, foi uma exortação, mas uma exortação valiosa, com carinho, com urgência, porque em qualquer grupo vai haver pessoas com atitudes parecidas assim. Pessoas que acham que a vida se resume somente na terra.
Mas é além disso. Deus tem algo melhor que o homem não pode comprar, que o homem não pode conseguir por méritos próprios. Mas é Deus quem dá. E Ele somente concede este presente maior quando eu e você abrimos o nosso coração para Ele, desejamos conhecê-lo e declaramos a necessidade dEle no controle da nossa vida. E a última lição, finalizando este breve momento aqui de compartilhar da palavra, a última lição do apóstolo Paulo para Timóteo é que ele fala de uma maneira garantindo a bênção de Deus no final. Olha, toma uma atitude, presta atenção a estas pessoas, a cada um deles. Vê aqueles que querem algo de Deus e aqueles que não querem. Mas fala para todos, indistintamente, que eu sou Deus que pode mudar tudo isso. Que eu sou Deus que pode mudar as atitudes. E nós precisamos mudar as nossas atitudes. Jesus está voltando. E Jesus quer falar comigo e com você. O mundo não está melhor porque o homem não quer que o mundo esteja melhor. O mundo está cheio de pessoas com essas qualidades que o apóstolo Paulo declara no início. Não somente no meio de pessoas que já conhecem um pouco, alguns têm essas qualidades, graças a Deus, não são todos. Mas no meio da sociedade do Brasil e no mundo, muitas e muitas pessoas poderiam estar vivendo de uma maneira bem melhor. Mas estas atitudes negativas levam pessoas a sofrerem, a adoecerem, a fazerem outros sofrerem. E nós vemos uma regressão da sociedade em termos de valores morais, em termos de valores humanos, o desrespeito de uns para com os outros, a desvalorização humana. Por quê? Porque o próprio homem quer somente para si. Ele não quer Deus reinando na sua vida, pelo menos a maioria. Graças a Deus não são todos. Graças a Deus, muitos e muitas tomaram uma atitude de deixar Deus dirigir suas vidas. Graças a Deus. Nosso desejo neste momento é que você que está aí, ouvindo da mensagem, participe também dessa forma, ouvindo Jesus falar para a tua vida, deixando Cristo reinar na tua vida, ter o controle da tua vida, sabe? Manifestar o Espírito dele que pode mudar todas as coisas, tirar as coisas ruins e fazer prevalecer atitudes boas, valores bons, frutos que realmente condigam e falem que há um Deus na vida de tal pessoa. Deus quer fazer isso com você. Deus quer fazer isso com a humanidade. A humanidade precisa refletir. Os tempos são difíceis, mas o Deus que está reinando neste momento e que sempre reinará e que através do seu Filho voltará pela segunda e última vez, esse Deus, ele pode mudar o coração do homem. É o único ser supremo que pode mudar o nosso coração e nos acrescentar qualidades, frutos maravilhosos, frutos e atitudes que realmente demonstrem amor. Deus quer mudar a tua vida. Reflita nisso e pense bem. Faça a melhor escolha. Deus ama você. Que Deus faça uma grande obra transformadora na tua vida neste momento. Fica na paz de Deus. Tenha um dia, um restante de dia ou noite aí, se você está aí à noite ouvindo este vídeo, abençoados, momentos abençoados para ti, para tua família, e Deus quer continuar falando com você. Participe no nosso canal, ouvindo as mensagens, tá? O canal chama-se
Jesus fala para você. Até breve. Fique na paz de Cristo.